Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer a dona Tânia Rafaeli, Adriano, o professor Leandro, que estão aqui acompanhando, né, vocês. É uma palestra muito importante, né, que os jovens, então, a doutora Patrícia, ela é assistente social. Quero agradecer também, Patrícia, você, o Gustavo, o Paulo, a Monize, pela presença suas. Agradecer o convite, né, que fizemos de vocês vir aqui, dessa palestra tão importante aos jovens, que é a respeito da Maria da Penha. Nós temos, eu e a Maria Luísa, a Procuradoria da Mulher, eu sou a Procuradora-Geral, a Maria Luísa também é Procuradora. Então, nós estamos trabalhando hoje com as mulheres, mas não é só as mulheres, né? Então, tem os homens também, que é uma sementinha que a gente está plantando hoje para o futuro, porque, infelizmente, existem muitas agressões, as mulheres têm vergonha, né, de vir passar o problema para a gente, vem até nós na hora de levar o assunto adiante, geralmente tem medo do marido, ou tem medo do agressor, e acaba se escondendo. Então, a gente está cuidando de vocês, né, já desde jovens, para que isso não aconteça no futuro, para que o futuro seja cada vez melhor. Então, eu quero agradecer o diretor do Júlio Brandão e agradecer a todos pela presença aqui junto com a gente. Não vamos falar muito, senão não dá tempo da Patrícia fazer o que é mais importante, que é conversar e passar para vocês. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. É uma alegria para nós recebê-los aqui para este encontro, para este bate-papo que o pessoal veio realizar aqui com vocês. Um bom dia especial à doutora Patrícia. Obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. E agradecendo os professores que estão aqui acompanhando, os alunos da Escola Júlio Brandão, o diretor dessa escola. Desde já, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. E desejo a vocês que esta conversa, né, este bate-papo, seja de grande aproveitamento para a vida de vocês. Tá? Então, aproveite bem este momento e, mais uma vez, obrigado pela presença de cada um. Quero falar para vocês que, agora que a Patrícia estiver conversando, palestrando, vocês podem fazer pergunta, fica à vontade, viu? Não precisa ter vergonha nem nada, não, porque a gente está aqui para isso, tá bom? Obrigado. Bom dia, som. 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 Bom dia. Agora ok. Eu quero inicialmente agradecer o convite, a confiança, né, no trabalho e na proposta de hoje. Quero agradecer na pessoa da Procuradora-Geral, a vereadora Estela Mares Nicolete. Quero agradecer a todos que estão aqui e transmitir também um grande abraço do nosso juiz, né, o juiz da comarca, o doutor José de Souza Teodoro. Esse convênio, né, essa parceria que foi feita entre a Procuradoria da Mulher e o Poder Judiciário, o nosso juiz está muito satisfeito, principalmente com a proposta, né, com a proposta das procuradoras, no sentido de atingir as novas gerações. Não que as gerações que já estão aí formadas e já tiveram a sua formação contemplada não tenham interesse na temática. Mas a gente sabe, os estudos revelam quão importante é o trabalho com as novas gerações. Por quê? Porque os adolescentes jovens são muito mais propensos a mudanças, a transformações. E é isso, e é exatamente com esse público que nós contamos, né? Com um público que vai fazer diferença na sociedade. Eu quero só pedir, eu sei que é tudo muito novo aqui, é um espaço muito bonito, mas eu gostaria de pedir que vocês
se atentassem, né, procurassem direcionar o pensamento de vocês para essa reflexão. Nós entendemos que é uma reflexão rápida. Hoje é um pontapé, é o início de uma reflexão com a turma de vocês, ou com as turmas de vocês. Aqui é só uma turma representada ou tem 2 turmas? 3 turmas? Tudo ensino médio? Oi? Segundo colegial, perfeito. Então, pessoal, hoje é um bate-papo, né? E eu gostaria que vocês direcionassem mais uma vez o pensamento aqui. E o interessante, essa fala vai ser uma fala voltada para a violência doméstica. E aí, a Procuradora-Geral já falou, né? A violência doméstica, nós queremos conversar sobre um espaço que nós chamamos de foro íntimo, que é um espaço das relações familiares. É um espaço que nem sempre é revelado para as pessoas. É um espaço que os conflitos ficam tão internos, mas a gente sabe que é um espaço que os conflitos, ainda que internos, os desdobramentos, as consequências do que acontece na família, têm reflexões importantes em todos os âmbitos da sociedade. Ok, pessoal? Como a procuradora falou, em qualquer momento vocês poderão fazer intervenções de vocês. Aqui, o que nós vamos fazer hoje? Para dinamizar, para ficar um pouco mais agradável, um pouco mais dinâmico, nós vamos fazer assim. Não serei apenas eu que fará os comentários. Nós dividimos numa equipe e eu quero apresentar essa equipe para vocês. Como procuradora-geral me apresentou, eu sou assistente social forense e também sou docente na faculdade IESE, né? Sou professora na faculdade IESE, do curso de serviço social. E hoje eu trago comigo alguns alunos, né, de ensino superior, alguns alunos do curso de serviço social. E eles me ajudarão nessa reflexão. Quero apresentar aqui para vocês o Gustavo, a Monize e o Paulo. Em todos os momentos nós dividimos. Eu farei algumas intervenções, mas cada um fará uma abordagem diferente. O Paulo vai começar falando sobre a legislação Maria da Penha. Só que o nosso interesse aqui com vocês hoje não é de discutir sobre o âmbito jurídico, a legislação em si. O nosso objetivo é partir de um espaço chamado, como eu já falei agora, um espaço íntimo, as relações familiares. Mas o Paulo ele vai trazer um pouquinho a história de vida desta Lei Maria da Penha. Como que se transformou, como que se configurou numa previsão, num código, como se configurou numa legislação, mediante a história de vida de Maria da Penha. Então, quer dizer, essa legislação, para além de um código que punibiliza, para além de um código que é pedagógico, que educa, que protege, vai mais para além, porque é a revelação de uma trajetória de vida dessa mulher chamada Maria da Penha. E aí a gente pensa assim, mas puxa, falar sobre Lei Maria da Penha, a gente vê nos jornais todos os dias, a gente tem tantas informações. É verdade, eu concordo quando os alunos falam isso. Nós temos sim muitas informações sobre a legislação, mas o que nós temos que avançar como pessoas não é para informações. Nós temos que avançar para a formação de pessoas. E o que nós estamos querendo aqui, nessa parceria do Judiciário com a Procuradoria da Mulher, nós queremos o quê? Contribuir para que se implemente nessa cidade e dessa cidade se replique e se reproduza, irradie para outras uma cultura de paz. E nós sabemos que a geração que vocês vivenciam é a geração capaz de implementar aí no futuro, começando agora, porque o futuro não começa amanhã, o futuro começa agora, de implementar uma cultura de paz. E a gente fala assim, Procuradoria da Mulher, mas olha, nem todo mundo tem interesse, apenas as mulheres. Não, eu digo que não por quê, eu vou te explicar por quê. Porque todos nós na sociedade temos algumas mulheres que vivenciam a nossa história, que interagem com a nossa vida. Quer seja uma mãe, uma tia, uma irmã, uma avó.
Então, se acontece algum conflito nas relações intrafamiliares, todos daquela família são afetados, tanto mulheres como homens. E, ainda dando um passinho mais à frente, não fica só no universo familiar, porque todos os conflitos e violências de diversas formas, como Paulo vai falar, todas as violências vivenciadas vão para além da intimidade do lar, porque elas se manifestam no espaço escolar, no espaço de trabalho, nas relações afetivas, nas relações sociais. Então, gente, falar sobre violência contra a mulher é uma forma que nós damos um nome de um segmento, violência contra a mulher. Mas nós sabemos que, para além da violência destinada para a mulher ou à mulher, envolvem-se muito mais pessoas, muito mais personagens. E aí nós podemos dizer, mas olha, na minha história de vida não existe essa figura chamada violência doméstica. É bem verdade. Na sua história de vida pode não existir. Na minha história de vida pode não existir. Mas na história de vida de muitas pessoas que interagem conosco e interagem na sociedade, realmente essa temática tem todo sentido e está presente nas relações cotidianas. Quem diz isso para nós? Os estudos revelam e a mídia todos os dias informam situações, e ainda no século XXI, diante de imensos avanços tecnológicos, robóticos, avanços científicos, o que nós temos? Nós ligamos a televisão todos os dias, em pleno século XXI, e assistimos mortes de mulheres. Nós assistimos morte de adolescentes, de crianças, tudo como desdobramento da violência doméstica. E aí, se nós formos um pouco mais a fundo, nós vamos verificar que, para além da morte, da agressão, da lesão, da tortura e da violência contra mulheres diretamente, nós temos o que foi falado aqui. Pessoas marcadas pela dor da violência. Pessoas que carregam consigo o registro da violência, o registro da agressividade, em todas as relações, como foi falado aqui. Então eu quero agora, como o nosso tempo é bem enxuto, eu quero passar para o Paulo, que ele vai falar um pouquinho sobre a Maria da Penha, sobre essa mulher que teve uma história, e tem uma história de vida, de luta. Não luta a favor da mulher. Não é isso. É luta a favor de uma sociedade que pode implementar uma cultura de paz nas relações. Ok, pessoal? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito pelo convite, de estar aqui hoje, aprimorando um pouco os nossos conhecimentos e passando um pouco para vocês do que a gente tanto pesquisou, sobre esse tema que é atual, mas também já vem na nossa sociedade há muito tempo, que é a violência doméstica. E nesse tema eu vou estar falando um pouco sobre a Lei Maria da Penha. Muito se ouve falar da Lei Maria da Penha, mas alguém sabe quem é Maria da Penha? Como que ela lutou tanto tempo para que esse trajeto de vida dela se tornasse uma lei? Quase ninguém sabe. Eu vou começar passando um pequeno vídeo onde ela dá uma pequena introdução da vida dela. Meu nome é Maria da Penha Maia Fernandes. Eu, como toda mulher, eu pensei que o meu casamento fosse durar para sempre, mas em 1983 eu acordei com um tiro nas costas que meu marido havia dado. Só que essa descoberta foi feita pela Secretaria de Segurança do meu estado, do Ceará. Foi feito no ano seguinte, em 1984. E, a partir daí, foi que foi descoberto que tinha sido meu marido que tinha me atirado, porque ele contou a história que tinha havido um assalto. A partir desse momento, eu comecei a lutar para que meu agressor fosse preso. Esta luta demorou 19 anos e 6 meses para acontecer.
faltando 6 meses para o crime prescrever. E só aconteceu pelas pressões internacionais. E como que isso aconteceu? O primeiro julgamento do meu marido ocorreu 8 anos depois do fato. Mas ele foi condenado, mas saiu do fora em liberdade. E isso me deixou muito triste, muito desanimada com tanta luta que eu tive para ele sair do fora em liberdade por conta de recursos. Então, eu escrevi o livro Sobreviver e Posso Contar, onde eu trouxe o processo para dentro do livro e contei minha história de vida com ele, as agressões que eu e minhas filhas sofríamos. Esse julgamento foi anulado e houve um novo julgamento em 1996. Novamente ele foi condenado e novamente ele saiu do fora em liberdade por conta de recursos. Acontece que o livro que eu escrevi deu frutos, porque chegou ao conhecimento de 2 ONGs, o CEGIL e o CLADEM. O CEGIL, que é o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, e o CLADEM é o Comitê Latino-Americano e do Caribe em Defesa da Mulher. Então, eu, CEGIL e o CLADEM, denunciamos o Brasil no Comitê Interamericano dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. E foi graças a essa denúncia que o Brasil foi condenado internacionalmente e obrigado a mudar as leis do país para que os autores de massacres com suas mulheres fossem punidos, para que a impunidade deixasse de existir no caso de violência doméstica. O Brasil, além da condenação do Brasil, o Brasil teve que mudar as leis do país e por isso que a Lei 11.340 levou o meu nome. Me homenagearam esta lei, que é a lei que veio para prevenir e proteger a mulher da violência doméstica. Então, eu quero deixar muito claro que a sociedade brasileira, homens e mulheres, são a favor da lei. Porque ela veio não para punir os homens. A principal finalidade da Lei Maria da Penha é proteger a mulher da violência doméstica e fazer com que essa mulher tenha uma vida livre de violência. Bom, gente, essa é uma breve história de quem foi Maria da Penha, né? Em um resumo, ela é uma brasileira, nascida em Fortaleza, né? Farmacêutica. Ela é a irmã mais velha de 5, onde teve a mãe professora e o pai dentista. Ela teve seu primeiro casamento com um jornalista, onde um tempo depois ele ia se mostrar uma pessoa extremamente ciumenta e machista. Foi um casamento que não produziu frutos para ela. E depois da sua separação, que ela se separou desse primeiro casamento, ela foi para São Paulo fazer o seu mestrado. E lá ela conheceu, então, quem seria o seu atual marido e agressor. Foi lá, assim, digamos que foi lá que os seus problemas começaram, né? Lá ela conheceu Marco Antônio Heredia, que foi professor da universidade onde ela fez o mestrado. Que mais tarde ele se casaria com ela e formaria, então, a família dela. Terminando o mestrado, Maria da Penha volta para sua cidade, já com a sua família formada, né? Que para ela parecia que era a família perfeita, o que todo mundo sonha, mas não era. Então começa os seus problemas. Numa manhã, Maria da Penha acorda com um barulho muito grande na sua casa, no seu quarto, e onde ela percebe que ela já não consegue mais andar, ela já não tem mais os seus movimentos. Ela percebe que ali aconteceu alguma coisa. Ela fica internada, ela é socorrida pelos vizinhos e fica internada 2 meses numa clínica de recuperação, onde ela sai tetraplégica. Ela levou um tiro nas costas. E ela não sabia que esse tiro foi dado pelo seu marido. Porque para a justiça, para a polícia, que foi investigar o caso, ele alegou que havia entrado pessoas em sua casa e havia uma tentativa de assalto, onde ela teria sido agredida dessa forma. Quando ela fica sabendo de que o marido era o principal suspeito, ela fica muito chocada,
porque ela não imaginava que isso fosse acontecer. Mas, além dessa agressão que teve, ainda ia acontecer mais uma, onde o marido ainda tenta matar ela eletrocutada pela segunda vez. Ele conseguiu, como ela estava tetraplégica, ela já não tinha mais os seus movimentos. Então, ela dependia de alguém para tudo. E nessa dependência, ela precisou dele para tomar um banho. E nesse banho foi onde ele tentou matar ela pela segunda vez. Ele conseguiu passar um fio elétrico, uma corrente elétrica, aonde que saía água. E por sorte, ela percebeu, quando ela colocou a mão embaixo desse chuveiro, ela percebeu que estava passando corrente elétrica. Foi onde ela gritou, mais uma vez, por socorro. Nesse momento, ela começou a sofrer constantemente agressões desse então marido, né? E foi onde ela retornou novamente, depois de muito tempo, de muita luta, ela retornou para sua casa atual, de família mesmo, que é situada na Rua Tereza Cristina, que é onde a maioria da sua vida acontece. A sua família começa a lutar pelo divórcio dela com esse homem. E ela cria coragem depois disso. Ela assume uma posição de que não quero mais isso. E ela vai procurar justiça. Ela, então, abre uma queixa formal contra esse homem, que supostamente seria o seu marido, né? O sonho da vida dela que estava se concretizando naquele momento. Só que não se resumiu só nisso. Ela teve muitos problemas, ela teve muita luta para conseguir chegar onde ela chegou. Ela abriu um processo contra o marido, né, uma denúncia. E depois de buscar todas as alternativas possíveis no Brasil, ela não consegue uma resposta. Ela não teve uma resposta satisfatória aqui no Brasil, né, pelo fato que aconteceu com ela. E ela busca a alternativa na Comissão Interamericana de Direitos de Organização dos Estados Americanos, a OEA, aonde vai investigar esse caso a fundo e acaba até punindo o Brasil por esse fato, né, por negligência aos casos de violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher. E é nesse momento que Maria da Penha ela consegue justiça. Mas, como ela mesma falou no vídeo, o seu então marido ele não foi condenado por 2 vezes. Ele entrou no fórum e ele saiu em liberdade. A sua condenação só ia vir depois de 19 anos e 6 meses de luta. Essa mulher lutou 19 anos e 6 meses para que o seu agressor fosse punido. E com 6 meses para o crime já ser esquecido, houve a punição. Então, no dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei 11.340, a então conhecida Lei Maria da Penha. O que é a Lei Maria da Penha? Bom, a Lei 11.340 é um dispositivo legal brasileiro que visa aumentar o rigor das punições sobre crimes domésticos. É normalmente aplicada aos homens que agridem fisicamente ou psicologicamente uma mulher, ou a esposa, que é mais recorrente. Então, assim, as formas de agressões a uma mulher não é só fisicamente. Não só a mulher, mas as formas de agressões domésticas. Não é só fisicamente. Então, essa lei, ela visa aumentar o rigor da punição, para que o agressor não fique impune, né? Principalmente o agressor à mulher, que visa a Lei Maria da Penha. Bom, essa lei ela alterou o Código Penal com a introdução do parágrafo 9º do artigo 129, possibilitando que agressores de mulheres em âmbito doméstico ou familiar seja preso em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Ou seja, o agressor, a mulher, ele é imediatamente preso, né? Ele desacatou uma lei. Estes agressores também não poderão mais ser punidos com penas alternativas. Nesse caso, não vai existir mais a pena alternativa. A legislação aumenta o tempo máximo de detenção prevista de 1 para 3 anos. Então, é um crime, né? A agressão à mulher se tornou um crime com detenção que já não é mais de 1 ano, mas para 3 anos.
a lei prevê ainda medidas que vão desde a remoção do agressor do domicílio à proibição de sua aproximação da mulher agredida. Ou seja, ele é imediatamente removido do seu ambiente de moradia e ele passa a ter uma determinada medida, que ele não pode se aproximar mais dessa pessoa. O artigo 7º, né, dessa lei, Maria da Penha, diz que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. A violência física, que é o mais comum, que é a agressão realmente. A violência psicológica, onde existe a agressão com palavras, que por muitas das vezes acaba sendo pior do que a agressão física. A violência sexual, que é onde tem os abusos sexuais. A violência patrimonial, que é a violência patrimonial, é a destruição de bens. Ele vai agredir essa mulher, não fisicamente, não psicologicamente, mas ele vai agredir o que ela tem. Ele vai destruir o que ela tem em casa, ele vai destruir até mesmo os próprios documentos dela. Então, é uma agressão patrimonial. E a violência moral, que é onde ele atinge a sua moral, com injúrias, com falsos testemunhos, ele vai falar coisas que vão prejudicar essa mulher futuramente. Então, essa lei, né, ela veio mesmo assim. Maria da Penha teve um trajeto muito grande, muito sofrido, para conseguir sancionar essa lei. Tanto é que no Brasil não teve resultado essa luta, ela teve que buscar fora. Né? E no Brasil, 1 em cada 2 mulheres já sofreu algum tipo de violência física, sexual ou abuso praticado por um homem. Né? Então, é mais comum do que a gente possa imaginar. Infelizmente, isso é uma realidade que não é de hoje e, infelizmente, não vai acabar por hoje. É uma coisa comum, está se tornando comum, não deveria. Um abuso não deveria ser uma coisa comum. Mas, infelizmente, isso já está se tornando algo que vem e que vai, né? Eu trouxe aqui também um vídeo refletivo, uma reflexão sobre a violência da mulher. Hoje eu recebi flores. Não era meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Então, gente, é uma mensagem muito forte, né? É impactante. Então, assim, a gente precisa se unir bastante para que esse mal deixe de acontecer na nossa sociedade. Infelizmente, vem acontecendo e cada dia está piorando. Né? Se alguém tiver interesse em conhecer a Lei Maria da Penha, ela está disponível na internet, tá? Se alguém quiser dar uma olhada, imprimir, ela está disponível. Se alguém tiver interesse em estar conhecendo mais. Eu agradeço pela oportunidade e vou passar a palavra para a doutora Patrícia. Quero agradecer ao Paulo por essas reflexões e, novamente, pontuar. A violência, a agressão contra a mulher não afeta apenas a mulher. E nós não podemos ser passivos. Nós temos que trabalhar cotidianamente, todos os dias, para que o ciclo da violência se rompa. Muito interessante desse vídeo é que essa mulher agredida, ela entende que a cada dia que esse companheiro
oferta-lhe flores, provavelmente esse companheiro esteja arrependido. Só que nós sabemos, as pessoas que estudam o ambiente, o contexto psiquiátrico, a psique do agressor, sabe que esse agressor também precisa de uma ajuda especial, de um tratamento especial. Não é só o desejo desse agressor, o arrependimento, mas envolve também, eu falei errado, não é só o arrependimento, mas envolve o desejo, envolve a ajuda psicológica, psiquiátrica. Então, nós, todos na sociedade, somos afetados por essa mulher que o Paulo trouxe no vídeo aqui, por essa mulher que recebe cotidianamente agressões, que os filhos presenciam, e provavelmente existem estudos, não que é regra, mas a gente sabe, mediante estudos científicos, que o filho de um agressor tende a repetir comportamentos agressivos, ou com a sua companheira, com a sua namorada, com a sua esposa, ou com a sua amiga, com a sua irmã, com os colegas da escola e assim por diante. Outras pessoas são afetadas de maneiras diferentes, com uma submissão excessiva, com uma péssima autoestima, enfim, com dificuldades de escolhas coerentes. Todos nós somos afetados. E nós estamos aqui, hoje, para começar o futuro, para romper com esse ciclo. E é na geração de vocês que nós esperamos. Eu vou passar agora para a Monize. A Monize vai trazer alguns elementos da violência, alguns dados da violência doméstica hoje. Mas eu quero pedir para vocês, tenham em mente que para além da violência contra esse segmento, mulher, contra a violência de gênero que nós chamamos, que é a mulher, para além disso, tem uma violência à sociedade inteira. Porque todas as pessoas que são formadas em ambientes agressivos, em contextos de violência, replicam essa violência de alguma forma na vida. Esses dados, eles são recentes, são de janeiro a junho de 2014. Então, ainda vivenciamos essa violência diária. Então, o percentual de violência diária é muito grande, 43%. Então, existem ainda a violência doméstica todo dia, que é muito triste saber que no século XXI ainda existe esse tipo de violência, né? Então, é um tipo de violência retratada. Então, tem violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, cárcere privado e tráfico de pessoas. A violência física tem o seu percentual maior. Porém, ela, como já foi dito, ela agrega muitos traumas, né, psicológicos, de autoestima, de moral, entre outros. Os filhos que presenciam a violência. É um dado muito importante que começa a nos fazer refletir, né? 64% eles presenciam. E isso prejudica no desenvolvimento psicológico, racional dos jovens, da criança e do adolescente. Vocês devem estar perguntando, né? Mas o que eu tenho a ver com isso, né? Quem aqui, se não sofreu ou se presenciou, não conhece alguém que já sofreu a violência? Quase todos devem ter lembrado de algum caso. Então, temos muito a ver porque crianças e adolescentes também sofrem violência doméstica. E jovens de 15 a 18 anos é o segundo percentual que mais sofre. Só perdem para crianças de 0 a 6 anos, que são os mais indefesos. Então, jovens da nossa idade, eles sofrem violência doméstica. E existem reflexos psicológicos, assim, inúmeros, que se eu for falar todos, eu vou passar a manhã inteira falando e não vou citar todos ainda. E uma coisa que eu achei muito interessante, que as tentativas de autoextermínio são muito presentes entre os jovens, devido à violência doméstica.
a depressão, jovens com depressão, né? E uma frase que eu queria compartilhar com vocês, né? A marca física é superada de uma certa forma, mas as consequências de ordem psicológica e social perpetuam por muitos anos na vida de uma pessoa. Como a gente já destacou anteriormente, que a violência física, de certa forma, ela é superada, mas a psicológica, social, ela continua ainda, né? A natureza do jovem é ser imprevisível, apaixonado e pouco tolera críticas, ou seja, né, intenso em todas as emoções. E as frustrações são na época onde mais se reflete é na adolescência. E isso tem reflexo no ambiente escolar, que é onde mais os jovens vivem, né? Onde os jovens mais compartilham das suas emoções é na escola. E isso é refletido através de violência física, bullying, drogas, furtos, ameaças. E onde vocês devem saber mais que eu, né? Da convivência no ambiente escolar, né? Furtos, agressões e ameaças são as principais ocorrências policiais nas escolas de Minas. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 18.871 boletins de ocorrências em escolas federais, estaduais, municipais e particulares do Estado. A média mensal é de 2.358 casos. Desse total, os furtos, as agressões e as ameaças representam 49% dos casos. Então, um dado assim que é assustador para saber que na escola é um percentual muito grande para estar dentro da escola isso. Segundo especialistas em educação, os números são um retrato da violência urbana que se expande para o interior das escolas, além da ausência de limites entre os alunos e o cuidado da família com os filhos. E mais uma vez, destacando o convívio familiar, né? Que é o cuidado da família com os filhos. Então, é onde reflete a violência. Então, aquilo que a gente vê em casa se replica nas escolas. Depredação das escolas, do material escolar, é muito frequente. Então, tem a carteira nova, tem o prédio novo, e é tudo depredado, né? Então, por que isso? Não tem lógica, né? O que era para ser visto como um lugar para aprender, para ter educação, para ter ensino. Porque sem o ensino de qualidades, nunca vamos mudar esse círculo da violência, nunca vamos quebrar essa corrente. Então, temos que preservar aquilo que é feito para nós, para acabar com essa violência. Briga entre alunos, né? Uma coisa muito vista atualmente. Aí, professora, tu me deu 0. Não, esqueci um número na frente. Meu Deus, não tenho coragem de falar a nota dele. O professor tem medo. Tudo demonstra a violência, né, entre os jovens. Violência está tudo sob controle. De quem? Daquele que é mais violento? Daquele que tem mais poder é aquele mais violento, que tem mais temor, né? Não, era para que o mais poderoso era aquele que teria que ter mais conhecimento, né? Então os valores estão invertidos, na verdade. E com tudo isso, ficamos reféns de um sistema entre brigas de alunos, balas perdidas, operação policiais, confronto entre traficantes, abandono, falta de investimentos de funcionários, agressão a professores. Então, ficamos reféns desse sistema. Temos que mudar isso. Nós somos os adultos de amanhã. Então, temos que quebrar esse círculo de violência e acabar com essa cultura violenta. Quero agradecer as reflexões da Monize e fazer novamente, reiterar a fala que ela fez. Esse sistema onde se estabelece a cultura do medo, a cultura do poder pela força, né? Um manda, o outro obedece pela força, pela desigualdade,
de gênero, pela desigualdade econômica, enfim. Nós temos a responsabilidade de romper com esse ciclo. A sociedade do medo, a sociedade da insegurança. Nós precisamos de vocês, como nós já falamos. Essas novas gerações que são capazes de estabelecer a cultura de paz. E essa cultura de paz, ela se estabelece também pela nossa escolha. Falar que tudo vem fácil é ilusão, mas a escolha é o ponto determinante para estabelecermos uma cultura, uma vivência, relações humanizadas, muito diferente das relações que nós temos aí, né? Talvez, eu não sei como que é a realidade do âmbito educacional em Jacutinga. Talvez não dessa forma como foi explanado aqui, porque nós trouxemos elementos do estado de Minas Gerais. Mas talvez não seja aqui. Mas sabe que o estado que nós moramos é um estado onde a escola não é um espaço para educação, infelizmente. Porque os professores, diretores, enfim, todos os servidores da educação vivenciam essa situação que a Monize trouxe, esses elementos. E esses elementos vêm, como eu já falei lá atrás, ele se inicia no espaço intrafamiliar, nas relações domésticas. Essas pessoas que estão na escola, fazendo, tendo esse tipo de opção violenta, essa pessoa veio de uma família. Essa pessoa veio de uma mãe, ou de uma avó, ou de um pai. Quer dizer, não caiu de paraquedas. A pessoa não chegou na escola com atitudes violentas de qualquer forma, não. Não caiu de paraquedas. Essa pessoa veio de uma gênese familiar. Independente aqui que nós estamos, não vem ao caso nesse momento questionar qual a qualidade dessa formação. Mas essa pessoa veio de uma família. Quer seja uma família nuclear, composta de pai, mãe, filhos, quer seja de uma família monoparental, que a gente chama, que é a mulher chefe de família, quer seja de uma família afetiva, de uma instituição de acolhimento, independente de uma família substituta, dado pela adoção, enfim, independente do formato dessa família. Mas essa pessoa que está na escola, replicando agressões, reproduzindo comportamentos agressivos, e esse elemento que a Monize falou muito interessante, o que a gente tem hoje de estudo de muitos jovens e adolescentes com depressão. E também com a SAP, que é a síndrome do pensamento acelerado. Aquele jovem que o computador está dando sinais ali de que ele está fazendo abertura, leitura. Ai, meu Deus, já vem aquela ansiedade. Por que não abre logo isso aqui? Por que, nossa, que internet mais lenta a carroça? Sendo que, há poucos anos aí atrás, nós demorávamos muito mais tempo para nos comunicarmos com uma pessoa que estava na Europa, lá do outro lado do mundo. E hoje em dia, a gente tem uma síndrome do pensamento acelerado. A gente começa a criar cadeias mentais e a gente tem uma intolerância gigante com qualquer atraso, com qualquer demora. Isso aí são pistas de uma sociedade que nós precisamos parar e pensar. Que sociedade é essa? Que está tendo tanta interferência nas minhas opções e na minha vivência que eu não consigo mais ter uma qualidade de vida. Eu não consigo mais dormir enquanto eu não vejo todas as mensagens, todos os WhatsApp, enfim, todos os jogos. É um pensamento tão acelerado que as pessoas amanhecem com dores na cabeça, com um corpo ruim, com um humor insuportável, com uma agressividade, com uma intolerância muito grande, não consegue entender o momento do outro, é só o seu próprio momento. Isso, a própria psiquiatria diagnosticou e tem discutido imensamente a aceleração do pensamento, que não é saudável. Hoje, as pessoas precisam de estímulos gigantes para serem felizes. Estímulos gigantes. Já não conseguem, o ser humano está perdendo, a psiquiatria diz, a capacidade
de abstrair prazer nas coisas simples, nos estímulos simples da vida. Porque não conseguem mais ter prazer com aquilo que está posto, com aquilo que está aos olhos, mas sempre acelerando o pensamento para aquilo que não tem, para aquilo que deseja, para aquilo que o consumo estabelece como elemento para o prazer e para a felicidade. E nós precisamos parar um pouquinho e pensar nisso, ok? Eu quero passar agora para o Gustavo, que vai conversar um pouquinho conosco sobre esse ideário que nós temos, os princípios colocados na sociedade hoje, e que nem sempre são princípios que nos fazem ser seres humanos melhores. Então é isso que precisamos parar e pensar. Bom dia a todos. Bom, nós estamos conversando um pouquinho com vocês sobre também um outro assunto que liga vocês diretamente a essa realidade do mundo afora, né? Mas antes disso, né, eu pergunto para vocês que estão aqui presentes, alguém sabe o significado da palavra dívida? Alguém quer tentar? Palavra dívida, alguém quer tentar? Levanta a mão. Alguém conhece algum parente próximo que está endividado? Pode levantar a mão. Todo mundo, né? Então, não tem quem não esteja endividado. Então, a gente vai passar um vídeo para vocês sobre, né, uma reportagem em que atrela aí a questão do jovem endividado, né? Ou seja, nós vamos ver agora na reportagem um pouco sobre essa realidade e aí nós voltamos a conversar com vocês logo em seguida. Os jovens entre 18 e 25 anos estão se endividando cada vez mais cedo. E para cobrar as dívidas, as empresas estão apelando para as mensagens no celular. Quando o assunto é compra, eles são ansiosos. Jovens gostam de gastar. Todos meus amigos são assim. E gastam dinheiro com o que exatamente? Roupa, balada, tênis. Gostam de se exibir. Presente para quê? Para a família, para a namorada, para tanta coisa. E quem ainda não tem dívida diz que pretende ter. Como que eu vou pagar tudo à vista? Tem que fazer dívida, né? Comprar um carro à vista, começando a trabalhar agora, não dá, né? Se eles precisam de crédito, tem. Acesso a vários produtos e caros também não falta. Só que os jovens não estão sabendo manter o controle dos gastos e estão se endividando cada vez mais cedo. 18% dos endividados no país têm entre 18 e 25 anos. Eles só perdem para os consumidores de 31 a 40 anos. O Diego acabou de tirar esse extrato no banco, está negativo em R$ 1.300. E você já tem uma dívida de? 3.000 e pouco. Então sua dívida hoje é de R$ Isso. E Dá R$300. uns 5.000 reais. Que eu tenho para pagar. Só esse mês era para pagar 3.000 e pouco. Aí vai pagando o mínimo, né? Das faturas, tudo. Para chamar os devedores jovens à responsabilidade, as empresas se adaptaram à linguagem deles. Mensagens no celular com cobranças estão cada vez mais comuns. O jovem, normalmente, ele está mais antenado através de e-mail, através de SMS, através de telefone celular. Então, a gente usa mídias mais modernas que os jovens estão conectados. Leonardo já teve R$36 mil em dívidas. Comprei carro 100% financiado, comprei cartão de crédito, me dava limites absurdos. Ele descobriu que, se não pagasse, não teria mais como comprar. E foi o que fez meio que a contragosto. Restaurantes, comer fora todo dia, essas coisas não dá mais para manter. Então, fazer comida em casa. Para este educador financeiro, os jovens não precisam chegar a essa terapia de choque para aprender. Só tem que planejar os gastos. Eu posso ir na balada, mas se eu quero realizar algo que é um sonho meu, eu tenho que optar. Eu não posso ter tudo que eu quero ao mesmo tempo. Bem, então esse vídeo ele acaba passando
a realidade que a gente vive. Hoje nós vivemos num mundo totalmente do quê? De aparências. As pessoas medem você pelo que você tem e pelo não que você não é. Ou seja, pelo seu caráter, pela sua honestidade, né, pelo jeito seu de ser. E medem principalmente pelo quê? Por que você tem, né? Quem aqui não gostaria de ter o carro do ano? Quem aqui não gostaria de ter o tênis da moda, a roupa de marca, né? Quem gostaria de estar inserido com o melhor celular, o melhor tablet, enfim. Nós vivemos num mundo em que o consumismo tomou conta de tudo, né? Com essa onda de tecnologia, com essa onda dos melhores lugares, né? Então você vê o exemplo do jovem lá, em que ele aí acumulou uma dívida de 36 mil reais. Agora, sinceramente, quem aqui já fez dívida, levanta a mão. É bastante, né? Pois é. Quem aqui vai num grupo e lá chega lá, todo mundo tem um celular, e aí vai lá e quer comprar o melhor celular para chegar e falar, ó, comprei, né? Em suaves prestações, mas comprei, né? Então, isso aí, ou até faz o seguinte, pede para a mãe, né? Quem nunca ouviu falar, né? Chega para a mãe, mãe, compra aquela roupa para mim, aquela melhor roupa. A vizinha lá comprou a sandália lá da Arezzo, a outra comprou a roupa lá da Vivara, e assim vai, o melhor relógio, e tudo bem. Mas aí vem o seguinte, será que esse consumismo todo, nesse mundo de aparência que nós vivemos, é necessário? Será que dentro de casa está sendo deixado de lado, né, os valores sociais, os valores também da família? Hoje, para vocês terem uma ideia, né, já se perdeu todo aquele valor de família matriarcal, onde todos sentam na mesa juntos e, né, acabam ali fazendo a sua refeição e discutindo os problemas dentro de casa. Hoje cada um é com seu tablet na mão, seja no quarto, na varanda, né? Hoje a moda é o Wi-Fi, né? Wi-Fi dentro de casa, Wi-Fi não sei aonde, e aí cada um acaba deixando de ter aquele valor de pai e mãe e acaba até então se importando com o que está acontecendo nas redes sociais, né? Para vocês só terem uma ideia, né? Passou aí também a porcentagem de jovens endividados, né? Então vocês podem ver o seguinte, peraí, o uso do crédito consciente. Quantos bancos hoje, né, oferecem isso aí, né? Abre uma conta para o seu filho, né? Mas aí não mede aí para ver o quanto se tem de juro, o quanto se paga de manutenção de uma conta, e também acaba se discutindo o mundo das aparências. Quem aqui, né, junta dinheiro para ir na melhor balada, né? Quem levanta a mão? Olha lá, tem um rapaz que já deu risada ali já, né? Então ele, com certeza, né, já se programa nisso aí. Quem aqui já deixou de ir numa balada para juntar dinheiro e comprar uma outra coisa? Ninguém, né? Quem aqui já, pelo menos, pensou em fazer seu pé de meia? Pé de meia, vocês não sabem? Pé de meia é um termo utilizado antigamente, né? Pelo menos na minha época, que era o quê? Fazer o seu futuro, né? Juntar dinheiro para fazer uma boa faculdade, investir, né, no intercâmbio, né, para fora. Então, quando alguém, né, chegar e falar, ó, você não vai fazer seu pé de meia? Ah, não, vou gastar o dinheiro. Então, você pé de meia, o que é? Juntar o dinheiro para garantir o seu futuro promissor, né? Então, só para falar para vocês que é o seguinte, hoje nós vivemos num mundo de aparências em que de um lado está o desejo e de outra a necessidade. Então, o que acontece? Nós temos que estar voltados a atenção para quê? Será que o meu desejo é maior do que a minha necessidade? Então, eu deixo aqui, né, terminando para vocês sobre esse assunto. Depois nós vamos abrir as rodadas para discussão e dúvidas de vocês. Passo a palavra agora para a diretora Patrícia e nós vamos fazer uma dinâmica com vocês, ok? Eu preciso de 3 voluntários. Quem pode levantar a mão? Quem quer vir aqui na frente? Essa hora é a hora da desinibição, hein? Deixa a timidez em casa. Senão eu vou escolher a força, hein? 3 pessoas. Vamos lá. Ó, pode vir. Mais 2 pessoas. Mais 2. Eu preciso de uma moça.
Pode vir. Quer vir? Tudo bem? Tudo bom? Pode ficar aqui ao lado. Mais 2 pessoas, pessoal. Vamos lá que nós estamos meio com o tempo em cima. Mais 2 pessoas. Deixem a desinibição em casa. Aí, mais uma moça. Tudo bem? Tudo. Mais uma pessoa. Ninguém vai pagar mico. Tá? Vamos lá, mais uma pessoa. Olha o meninão lá, olha lá, mais uma moça. Aí. Tudo bem? Beleza? Bom, nós estamos aqui com 3 colegas de vocês, né? O seu nome é? Tomás. A Mayra e a Karen. Pessoal, que é o seguinte, nós vamos fazer uma dinâmica com eles, tá? Vamos, com licença, você é cavaleiro, tá? Karen, escolhe um objeto e pega o objeto. Desses 3 aqui. Pode pegar. Só que é o seguinte, tá? O tênis você não vai levar para casa, porque o tênis é meu. Mayla, né? Mayra, escolhe o objeto. Tem mais 2. Escolhe o objeto. Tá. Sobrou para você foi o Felizardo, hein? Aí, pronto. Seguinte, Karen, por que você escolheu esse tênis? Olha, a primeira coisa... eu vou conversar com o Ronaldinho Fenômeno, depois a gente vai ganhar um cachê em cima disso aí. Primeiro, mostra o tênis para todo mundo aí. Legal. Seguinte, o porquê ela escolheu do tênis? Por ser da Nike. Agora a Mayra, né? Por que você escolheu essa camiseta? Obrigado, a nação palmeirense agradece, eu também sou palmeirense. Ela escolheu pelo fato, se identificou com a cor. E você, Tomás, né? Por que você escolheu isso aí? É o que sobrou. Viu? Mas assim, olhando, né? Isso aí é um iPod. Olhando, o que te chama a atenção no iPod? Oi? A questão de música. Muito bem. Agora é o seguinte. Karen, escolhe. Pega um. Sem pretensão, não mostra. Mayra. E Tomás. Pronto. Pessoal, agora, para finalizar, né, como nós falamos no início, o nosso tempo é tão enxuto, né, que bacana se a gente pudesse ter mais tempo para discussão, mas eu acredito que teremos outras oportunidades. Da mesma forma que o Gustavo provocou os colegas para pegar alguns objetos, e aí foram escolhidos esses objetos e mostrado o significado da escolha. Agora eu vou pedir para os 3 colegas revelarem o que está aí. Então, a Karen, né? Ela tem a palavra paz. A Mayra, dignidade, e o Tomás, igualdade. O que a gente gostaria só de lembrar, para a gente finalizar. Nem sempre quem usa o que estava aqui tem a paz, a dignidade e a igualdade. Nós somos impelidos e provocados pelos princípios da sociedade para sermos aceitos, acolhidos. Gustavo mesmo falou, esse tênis é meu. Nós somos impelidos a usar o que a televisão fala, o que a mídia fala. Nós somos provocados para isso. E não estamos falando que isso é errado. São escolhas, isso faz parte da vida, da dinâmica da vida. Mas o que a gente quer deixar bem marcado, para finalizar, fechar esse tempo, é que o dinheiro não consegue implementar a paz na sociedade. Se você, se eu usarmos aquilo que o consumo dita para a gente usar, o fato de usar esses objetos, o consumo,
não significa diretamente que com esse consumo que estivermos fazendo uso, estaremos implementando a paz. Não significa que estaremos implementando e sendo seres humanos com dignidade e com igualdade na sociedade. As pessoas sempre perguntam, os meus alunos, professora, a gente sabe que você não é machista, porque tem muitas mulheres que são machistas. Então, professora, você é feminista? Também digo que não sou. Porque onde as relações são igualitárias, são relações de respeito, relações iguais, não há necessidade de ser nem machista e nem feminista. Simplesmente, pessoas que olham o seu outro como seu igual, isso sim, nós precisamos. Então, mais uma vez nos reiteramos, não existe nada de errado de gostarmos de A, B ou C em termos de consumo de tal marca, não existe nada de errado. Escolhas, gosto. A única coisa que nós precisamos ter claro é que nem sempre uma pessoa que está usando aquilo que a sociedade impõe para usarmos, falando da forma que a sociedade impõe para falarmos, nem sempre essas pessoas têm esses elementos. Paz na sociedade, respeito, tolerância, dignidade. É isso que precisamos ser pensadores e não reprodutores daquilo que os outros dizem que é certo, que é o ideal para a sociedade. O que eu mais gosto, admiro da Procuradoria da Mulher aqui, desse projeto que é inovador aqui, é o fato de alcançar pessoas da geração de vocês. Porque são vocês, quer vocês queiram ou não, são vocês que construirão e que farão parte do futuro. No futuro, quando adultos, vocês estarão aqui, sendo os dirigentes, sendo aquelas pessoas que têm poder de decisão no município, na sociedade. Então, eu quero chamar a tua atenção. Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser aquele que simplesmente reproduz o pensamento? Vai simplesmente reproduzindo, replicando o que está sendo dito? Ah, eu não sei, eu gosto de usar isso porque eu não sei que os outros usam. Eu gosto de fazer isso porque eu não sei que os outros fazem. Não. Você tem escolha. E você precisa pensar nisso. E a sua escolha, nós fazemos muitos votos, que sejam escolhas, que sejam capazes de contribuir que a sociedade seja uma outra sociedade, e não essa que nós estamos vivendo, da cultura do medo, da cultura do forte, da cultura do desigual. Mas você tem todos os elementos dentro de você para transformar a sociedade que você vive. E nós contamos com você. Eu quero agradecer às duas procuradoras, a procuradora Maria Luísa, a procuradora Estela Mares, a Procuradoria da Mulher, por essa oportunidade. Em nome da nossa equipe, o Paulo Ricardo, a Monize e o Gustavo, nós agradecemos a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer a todos, agradecer aos palestrantes, a Patrícia por ter aceito o nosso convite, os alunos, né, por estarem aqui atentos à nossa palestra, e os professores que vieram aqui para assistir a palestra e estar junto com os alunos. Infelizmente, o tempo é muito curto, né, a gente não tem muito tempo para fazer, mas eu espero que vocês consigam, né, levar isso para o futuro, a semente que a gente está aqui plantando, e que vocês reflitam. E agora, na saída também, eles vão entregar a cartilha da Maria da Penha aqui para vocês, tá? Para vocês levarem, ler
e mostrar a família também, tá? Então a gente agradece, um abraço a todos, um bom dia. E eu quero pedir, dona Tânia, né? A senhora já é professora há mais tempo, então eu vou entregar um certificado aqui da Procuradoria da Mulher lá para a escola. Então eu gostaria, até enquanto os alunos, se eles quiserem saindo para ir o ônibus, a gente vai entregar aqui para você e tirar uma foto junto. E com vocês também, tá?